direto já no ponto. É, pesquisei uma outra parte lá, e acho que dessa forma vai ficar mais interessante, né? Então, aqui, uma classe coleções, uma classe genérica, né? Uma classe onde eu vou ter que levar em consideração o list,tlist, no caso, né? O list t, que estou chamando ele de lista, certo? Aqui ele considera o t como sendo qualquer classe que você colocar, certo? Não sei exatamente por que que é o t, né? Que poderia ser um O, né? Um object, né? Mas o T talvez deva ser vir de type, tipo, certo? Não sei exatamente por quê. Então aqui um constructor, né? Aí os métodos virtuais. O insere, né? Inserir, remover, buscar. Então inserir, ele recebe um item, esse item vai vir aqui e vai ser adicionado, né? Basicamente. Aí eu tenho o remover, que vai ter um item também, só que daí esse item vai indicar a posição lá. E aqui está tudo virtual, certo? Vou ter o buscar, que daí eu vou pegar um item e vou mandar um index off, certo? E um acessar. Um acessar, eu vou passar um índice. Esse índice tem que ser maior que zero, tem que ser menor que quantidade, certo? Não posso ter um índice fora da faixa, né? Então, a quantidade de elementos que eu tenho, a minha lista, e ele vai me retornar um tipo T, né? Aqui quer dizer um tipo, um type lá, que vai ser o país, no caso, ou estado, ou a cidade, qualquer objeto, qualquer classe, a gente vai trabalhar, tá? Aqui tem alguns comandos diferentes, que é para pegar a faixa lá, né? Aqui no caso, para dizer que está fora da faixa, né? Intervalo, né? Mas isso aí é o de menos na história. Atualizar, que ele vai receber aqui a mesma questão. Eu vou colocar o cara dentro da minha coleção. Ele tá dentro, tem que estar do zero até o tamanho que eu tiver, certo? Não posso estar fora das faixas. Aí ele vai inserir o elemento lá. Ou então ele vai dizer que está fora da faixa. O tamanho é o count, que é a quantidade de elementos que eu tenho na minha lista, né? O imprimir que mais é para o for add, que é para percorrer, aqui no caso ele vai percorrer o item da lista, aqui poderia ser um object também, e ele vai percorrer e vai escrever. Só que aqui, para mim escrever, no genérico, eu não tenho um atributo, nós temos getSet lá, certo? Então que ele está o objeto genérico, certo? Ordenar vai fazer um sort, né? Vai ordenar. Aí a classe país lá, que a gente já tinha visto, países, né? No caso, que nós vamos fazer uma coleção de países, certo? Então, dentro da ideia da classe país, então, o constructor, já tínhamos feito isso. Aqui está sem a base, é uma classe py lá. Aqui está direto o país. Eu tenho um clone lá que a gente tinha visto para clonar. Aí eu tenho lá, país, os gets e sets, normal. Como é que fica a herança? Então, herda de coleções. Coleções de quem? No lugar do T, então vem países, que é a classe que eu vou estar trabalhando. Se for estados, então vem estados. Se for cidades, vem cidades, né? Coleções, poderia ser só col, mas eu estou usando aqui já para a gente poder testar, certo? Então, países, aqui é um método específico, né? Por que que é um método específico? Eu não tenho um método buscar por um item em particular. Aqui eu criei um método para buscar pela sigla. Então, ele vai percorrer esse for, que vai percorrer o for each, vai percorrer cada objeto, certo? Aí eu vou pegar o objeto país, que está na lista, certo? Desse objeto país, eu vou verificar se a sigla se é igual ao que veio com o parâmetro. Observe que aqui a sigla é 7 lá, pegando a sigla que vem lá do país, certo? E se ele der certo, se eu achei ele, o que que vai acontecer? Ele vai retornar o objeto que eu estou percorrendo aqui, que é o país aqui que está dentro do for each. Tranquilo? Então, o objeto que ele encontrar, a hora que ele encontrar, então retorna o objeto.
Se não, retorna. Se ele vier cair aqui, vai retornar null, que significa que ele não encontrou, certo? Então tem que checar se ele mandar buscar e ele retornar null, significa o quê? Não achei, certo? Tá? Aqui, para. Então, esse aqui é um método específico da coleção de países. Poderia fazer outro. Poderia fazer buscar pelo DDI, por exemplo, certo? Uma busca específica, no caso, né? Aí vou passar, em vez de passar a sigla, vou passar o DDI como parâmetro, né? O DDI também é um código único para todos os países, não é verdade? A sigla também é para ser um código único para todos os países, não é isso? Tem dois países com a mesma sigla? Dois países diferentes? Não. Então, né, seria um campo único, certo? Para imprimir aqui a versão override, né? Esse aqui, observe que ele não é override, ele é um método do busca países. Caso, por exemplo, na busca do estado, eu vou ter a unidade da federação. Só o estado que tem a unidade da federação, certo? Então, vai ser uma busca específica daquela coleção, né? O imprimir aqui, eu tenho o imprimir genérico que está aqui, certo? Aqui, ó, imprimir virtual. Aliás, perdão, aqui, imprimir, certo? Esse imprimir genérico estou fazendo ele sobrescrevendo o método e fazendo específico. Aí aqui, em vez de ser o T lá, eu estou pegando o país, o item, perdão. Em vez de ser o item, eu estou pegando o país que está na lista. E daí vou fazer o quê? Vou dar um write line, aí aqui eu estou escrevendo o nome do país, certo? Aqui poderia colocar, além do nome do país, poderia colocar o país ponto sigla, o país ponto DDI, o país ponto moeda, certo? São os atributos específicos da classe país, não é isso? Certo? Então poderia trabalhar desta forma, tá? Aqui é o mesmo código, aqui, tamanho, imprimir, ó, vamos colocar aqui também, ó, o país ponto DDI, o país ponto sigla, o país ponto moeda. Foi esses atributos que a gente usou, não foi? Deixa eu ver se ficou certinho aqui. Moeda, isso. Aí se eu mandar imprimir, aqui em cima, deixa eu explicar primeiro, né? Eu comecei mostrando aqui da classe coleções, aqui, classe genérica, certo? Aqui em cima eu vou ter o que que eu vou estar fazendo. Aqui eu poderia criar o objeto e colocar ele. Aqui eu estou só para ilustrar, então estou colocando ele direto, certo? Mas eu poderia colocar o país e mandar inserir. Como é que poderia fazer? Posso pegar esse camarada aqui, né? Deixa eu dizer assim. Criar aqui países, o país igual, jogar aqui. Esse é o normal, é isso que a gente faz. E posso vir aqui e colocar, então, o país. Aqui posso até colocar o clone, né? A gente criou o método clone lá, não foi isso? Então posso colocar ele dessa forma. Aí poderia pegar, ele vai jogar. É o mesmo objeto lá que a gente fez no teste do outro dia? Posso pegar novamente, aí aqui, o país igual new, colocar se o mouse me responder, né? Oi, boa noite. Boa noite. Vou deixar aquele ali só.
Vou mandar rodar. Vamos acertar aqui. Ah, tá. 170 aí. Ah, tá. Aqui vai precisar. Vamos deixar só o vírgula. Hã? Você apagou o lei, precisa. Aí não mudaram, né? Você apagou o lei, precisa. Não, é que não estava no código. Aqui, ó. Certo? O primeiro é o Brasil, que eu inseri ele de forma como a gente está acostumado a fazer, né? Aqui, o Brasil, certo? E mandei para ele um clone, certo? Vamos ver se aqui eu consigo mexer com. Assim, né? Colocar o país igual new. Ali eu criei o país, né? Então, aqui eu poderia fazer o país, ponto, 7 país igual, colocar Estados Unidos, aqui. Posso fazer o país, ponto, DDI, aqui, igual, colocar o valor aqui, vírgula. O país, ponto, sigla, eu recebo aqui, país, ponto, moeda, recebe dólar, aqui, assim. E aqui eu posso simplesmente, ao invés disso tudo, colocar o país, ponto, clone, assim como eu fiz aqui em cima, certo? A diferença, o que que vai acontecer? Opa, vou executar. Ó, do mesmo jeito, Brasil, Estados Unidos, Japão, certo? O que que mudou aqui? Usando o clone, não vai acontecer o problema de ele sobrescrever. Se eu não usar o clone, o que que acontece? Foi isso que a gente viu na aula passada, certo? Questão do clone. Então, vamos dizer assim, eu venho aqui, vou tirar o clone aqui, e vou tirar o clone aqui, e mando executar. Olha o que aconteceu. Por quê? Porque o segundo objeto que recebeu os Estados Unidos, ele matou o dado, está o mesmo endereço, certo? É isso? Como está no mesmo endereço, eu escrevi no segundo, mas ele pegou no mesmo endereço que era o primeiro, tá? E acabou sobrescrevendo o método. Então, aqui, para me manter, eu tenho que manter o clone aqui, porque daí o clone ele vai fazer o quê? Ele cria uma nova instância, certo? E essa nova instância vai ser colocada dentro da lista. Tranquilo? Vamos às dúvidas. Então, isso aqui é só a instanciação que eu estou colocando direto. Poderia ser lido e colocado? Pode ser lido e colocado, certo? Na prática, o que que é? Aqui está na forma console. Não estou usando a interface gráfica em conjunto com ele, certo? Mas a gente usou o país, a ideia, por exemplo, de usar uma classe. A gente usava pessoa, funcionário, a gente usou o semestre passado. Foi isso? Da mesma maneira que eu estou usando o país aqui e passei a usar a coleção de países que está aqui. Então, a coleção de países, aqui está o objeto países, e eu posso trabalhar com a coleção de países, que é o que está aqui embaixo, né? Como eu falei, poderia, lá em cima eu já usei, mas poderia ser qual países, indicando que eu estou trabalhando com uma coleção de países, certo?
A ideia é a gente, aqui tá, eu coloquei explícito para não ter dúvida, né? Mas a ideia poderia simplificar e usar três letras para indicar que é coleção, né? Embora a coleção ele usa lista, né? Então eu usei o termo lista para a gente poder trabalhar. E dessa maneira eu consigo fazer coleção de países. E o que que acontece? Ó? Eu estou usando o método inserir lá em cima, aqui em cima, certo? Mas o método inserir eu não precisei sobrescrever. Ele simplesmente pega o objeto e coloca lá dentro. A mesma coisa vai acontecer com remover, com buscar, certo? Vai pegar o objeto e vai colocar lá dentro. Agora, quando eu for trabalhar com alguma coisa específica que eu vou ter que trabalhar, no caso de buscar alguma coisa em particular, o buscar não vai dar, o inserir, o remover vai dar, certo? Ele vai conseguir trabalhar na posição, certo? Dessa forma a gente consegue montar uma estrutura que é genérica e vai ficar um inserir fica bem mais fácil de entender, certo? A gente mantém um padrão de nomenclatura que fica fácil para todo mundo entender como é que funciona. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Só fiz os métodos mais básicos para a gente poder entender. Qual que é a ideia? É usar esse conceito de coleções genérica aqui, usar em conjunto com a coleção de países, coleção de estados, e antes da gente inserir na list view, na verdade, quando vai mandar salvar, nós vamos salvar aonde? Na coleção de países, certo? E essa coleção de países vai fazer o quê? Vai popular a list view. Eu posso remover um elemento da lista, certo? Então eu mando limpar a list view e mando popular ela com base. Posso usar um for each, como esse caso aqui, no caso está percorrendo, não está percorrendo. Só que em vez de ele dar um console.writeLine, eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer e adicionar os campos na minha list view. Bacana? Tranquilo? Sem fugir dos conceitos de lista, né? Em lista, vocês viram essas opções aqui, não foram? Inserir, remover, imprimir, ou viram coisas diferentes? Pode ser que tenha alguma coisa um pouco diferente, mas o grosso da coisa é esse aqui: determinar o tamanho, saber o tamanho, atualizar, que é você gravar em cima do valor, que está sofrendo alteração, certo? E assim sucessivamente. Pois não. Ah, é que o find ele vai fazer mais ou menos o papel que a gente está fazendo aqui do imprimir aqui, né? O find que está aqui está levando em consideração. Pode. O buscar aqui está levando em consideração que eu tenho a posição do item lá. Sim, beleza? Entendido? Alguma coisa que é diferente, por exemplo, aqui no conceito, né? Coleções entre menor e maior um T, né? T provavelmente deve ser de tipo, eu não consegui identificar o. Então, mas deve ser em função T de type, de tipo, no caso, né? Porque vai vir, poderia ser um C, que seria classe, class, né? Mas aí vem, no Delphi também tem o T, certo? É, mas o porquê que chegou a convencionar T é uma grande incógnita. Mas não é o que interessa no caso, né? Sendo T, C, ó, não importa. O que interessa é que é com base nele que vai ser trabalhado, certo? E ele fica numa forma genérica aqui, né? Que eu posso colocar qualquer coisa no lugar do T, assim como o object, certo? E aqui embaixo, daí eu vou colocar na classe específica qual a classe que eu quero que ele vá trabalhar. Profundo? Beleza. Então tá bom. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma saidinha, então eu postei a última videoaula de vocês? Ah, tá. Então tá bom. Verdade.
E aqui eu coloquei uns exemplos, né? Mandei buscar, inseri alguns valores aqui, só para ilustrar realmente, para poder, ok? Professor, no de buscar por sigla, vamos escrever o Japão. Eu peguei pela sigla. Aqui, ó, coleção de países, buscar sigla, mandei a sigla, certo? Aí eu peguei o objeto, ponto sigla. Por isso que ele está comparando com sigla. Experimenta fazer um novo buscar por DDI, por exemplo, certo? Para testar. Que daí você vai buscar para um outro campo. Nem todos vão ser únicos, né? Então, no caso da sigla e do DDI, são valores que têm que ser únicos para cada um, certo? No caso do estado, eu vou ter a UF, Unidade da Federação. Não posso ter duas unidades da federação com o mesmo nome, certo? Mesmas unidade da federação. Então, cada um vai ter um, pode ter diferente. Posso? Na prática, esse formato de criar uma classe dessa maneira, em princípio, o TList aqui do C Sharp, ele já implementa tudo, teoricamente, que você precisa ter, certo? O que que é que faz quando a gente cria nesse formato? Cria que eu uso um termo lista, simplesmente como sendo um objeto, né? Que é a minha lista de valores, né? Que é o conceito lá de estrutura de dados. Os termos para mim trabalhar ficam mais padrões para mim trabalhar, levando em consideração, vamos dizer assim, o nosso mercado de trabalho, né? Para quem vai ler, inserir fica mais fácil. Ah, pode ser o Edge? Também pode, porque na prática nós estamos traduzindo o que está aqui, certo? Mas é só uma maneira de deixar o desenvolvimento mais tranquilo de você poder visualizar, certo? Na prática não precisaria ter esse formato todo. Porque as linhas de código que eu vou precisar são bem poucas, né? Tranquilo? Entendido? Isso aqui é comparação de strings. Tem alguns comandos que são específicos do C Sharp. É que algumas coisas em C Sharp, como o caso do clone lá, complica mais a vida do que facilita. O clone que eu criei aqui não é bem simples. É um pouco trabalhoso. Vai ter que fazer tudo isso aqui, mas ele funciona. Tranquilo. Sem problema nenhum. Beleza? Vamos testar essas coisas então? Posso fechar aqui? Alguém tem um questionamento? Uma observação? Já aumentou bastante a nossa complexidade em termos do projeto? Tá ficando bacana o projeto? Então tá bom.